Meus caros, a base dos relacionamentos amorosos é o amor. Até mesmo o nome relacionamentos amorosos, não é mesmo? Se baseia o quê? Em amor. Então, o carinho, o afeto, a admiração, a dedicação, o desejo, o pensamento, a intenção, tudo isso num relacionamento amoroso vai ter o quê? Por base o amor. Porém, vamos ser sinceros, eu e você aqui, como é difícil amar, né? Meu Deus do céu, como é difícil amar, gente. E mais, como é difícil chegar à situação em que você possa encontrar alguém para amar. E como também às vezes é difícil você ter a disposição para chegar a encontrar alguém para então ter uma circunstância, um relacionamento para você poder amar. Então hoje nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês o que é o amor e como que eu enxergo o amor. Claro que esse assunto ele não se esgota aqui, obviamente, já se permeou vários vídeos aqui, mas hoje eu quero falar especificamente do amor e tentar trazer para vocês uma ideia, porque se o futuro, se a ideia de quem está solteiro, quem é solteiro, quem é tentante, quem é casado, quem tem família, quem é viúvo, quem é divorciado, se a base de todas essas experiências, esses relacionamentos que você passou é o amor, né? Ou você está querendo chegar nele, ou você se frustrou a chegar nele, então entender o que é o amor e alguns princípios do amor, eu acho que ajuda demais a você se localizar diante disso e ver se isso vale a pena para você. Eu gravo o vídeo de hoje principalmente porque em alguns vídeos que eu gravei aqui, muita gente falou assim, nossa, que complicado, dá muito preguiça, eu prefiro ficar sozinha, para que depender de homem, ou a mulher tem paz ou a mulher tem homem. O inverso é verdade também, viu, mulherada? Ou o homem tem pais ou o homem tem mulher, né? Não é mesmo? Mas enfim, muita gente fala isso. Eu não sei se isso é uma escolha tranquila, se isso está consciente, afinal de contas vocês não são meus pacientes, vocês não clicaram aqui embaixo e marcaram uma sessão comigo, mas eu também vejo isso com os meus pacientes, né? Então, muita gente conseguiu se resolver nessa questão afetiva, mesmo não tendo ninguém, e está muito satisfeito com isso. Se é isso o que você quer, à vontade. Mas eu sei que muita gente se frustrou nos relacionamentos. E minha ideia não é que fazer você mudar de ideia e sair atrás de um grande amor ou qualquer coisa, mas talvez você entender um pouco melhor o sentimento que você tem, que levou você a tomar essa decisão de não querer procurar mais ninguém. Ou então, obviamente, por outro lado, nos comentários aqui tem muita gente que conta experiências que se frustraram, muita gente fala, isso daqui, gente, eu sinto uma compaixão por vocês. Se eu tivesse assistido esse vídeo há 5 anos atrás, minha vida teria sido diferente. Ou seja, é muito, né? Quando você fala de relacionamento, é claro que tudo vai estar relacionado em estou tentando amar alguém e não consigo encontrar quem seja, ou quando encontrei alguém eu não consegui amar direito ou eu não me senti amado. E como é que essa relação de amar e ser amado, como é que é isso? Como é que tudo isso funciona? Enfim, é sobre isso que eu vou falar hoje aqui, tá? Mas antes de qualquer coisa, siga o canal. Eu sou J. Borgognoni, eu sou psicólogo, atendo em consultório há mais de 13 anos, já fiz vários projetos, mas o que eu mais me orgulho é ter criado, né, ser o fundador da terapia do bom senso, o meu método terapêutico, que no final das contas é tentar te ajudar a descomplicar os problemas da vida com muita leveza, sinceridade, humildade, mas também sem perder a profundidade, tá bom? Então me siga aqui, deixe seu like nesse vídeo, sinta-se à vontade para comentar e no final, por favor, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisem, tá? E eu já digo aqui, vocês me perdoem, minha camisa tá amarrotada, mas sabe como é que é? Olha, isso aqui dá uma vergonha, é uma coisa de bêbado, né? Isso aqui tá, né? Mas eu, como o meu escritório fica aqui embaixo, né, na garagem, se eu subir ali em cima para pegar o ferro que eu achei que estava aqui embaixo, meu amigo, eu tomo ferro. Aí tem que trocar a fralda, aí vira aquele caos. Então, para eu não perder o foco e conseguir gravar isso, eu vim aqui. Então, desculpa, tá bom? Mas você vai ver que tem a ver essa camisa. Eu vou fazer essa camisa amarrotada virar um símbolo de tudo isso que a gente está dizendo aqui. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você fique na cabeça, então, quando eu for falar de amor, aqui para você, é amor é sacrifício. Ponto. Amor é sacrifício. Amar é se sacrificar, certo? O amor se paga com sacrifício. Por que eu falo já de início? Talvez você olhe isso e fale, ai, que horrível, quer dizer que o amor é sofrimento, né? É muito comum a gente hoje em dia ouvir a palavra dedicação, esforço, principalmente sacrifício, e ver isso como algo ruim, como algo negativo, tá? Mas enfim, fique com isso daqui. Escreva aí, pense, não tire isso da sua cabeça. Amor é sacrifício,
tá bom? Mas por que eu quero dizer isso? Para a gente poder entender, então, como que a gente chega nesse amor-sacrifício e como que esse sacrifício se organiza e por que eu acho que essa ideia de sacrifício pode ordenar todo o caminho do relacionamento que você vai vivenciar, se você está procurando ou que você já está vivenciando, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Quando nós vamos pensar num relacionamento amoroso, diferente de família que a gente não escolhe, relacionamento amoroso nós escolhemos, não é mesmo? Ou eu espero que você escolha, né? Eu acho que poucas pessoas, ou muito poucos espectadores meus aqui, são um casamento arranjado, né? Às vezes também não é uma má ideia. Você escolhe tão mal, foi o que eu falei no vídeo anterior, você escolhe tão mal que às vezes se alguém escolhesse por você, talvez acertasse. Um dia uma amiga minha feminista falou isso. Jota, eu acho que eu tô acreditando em relacionamento arranjado. Eu falei, meu Deus, mas isso é a coisa mais retrógrada que existe. Ela falou, não, já errei tanto, faz 20 anos que eu tô batendo cabeça, acho que meu pai escolheria melhor. Ela tem um ponto, hein? Mas vamos lá. Se você não é esse caso, você tem uma liberdade para escolher, obviamente, com quem você vai se relacionar. Ou com quem você consegue se relacionar, porque às vezes não é só questão de escolha, é uma questão de possibilidade, né? Mas quando a gente pensa nisso, no começo do relacionamento, existe uma certa dinâmica que depois essa dinâmica vai alterando. Qual que é a dinâmica? Toda vez que eu vou começar a me relacionar, eu falo que é a fase muito egoísta. Todo começo de relacionamento vai ser uma fase muito egoísta. Em que sentido? No sentido em que você tem que pensar em você, tá? Não egoísta de fato, tá? Eu só tô aqui, vamos botar egoísta entre 12 aspas, assim, tá bom? Tá? Uma fase egoísta, ou uma fase mais centrada em você. Por que eu digo isso? Porque todo mundo que vai começar um relacionamento tem que ver se o outro lado, né? O time adversário, tem que ver se o outro lado coincide com aquilo que você está esperando, não é mesmo? Então toda pessoa fica vendo para o outro lado, você tem a ver com você. Coisas básicas, né? Se você é uma pessoa mais pacata, talvez você esteja procurando alguém que siga o teu ritmo. Se você é uma pessoa que gosta de ler, você talvez prefira uma pessoa, né? Você é uma mulher que gosta de ler, essa coisa assim, você prefere um cara que também tenha mais esse viés, goste mais de ir ao café do que ir no boteco discutir política. Você prefere um cara que vá no café discutir literatura, filosofia? Pode ser, entende? Se você é uma pessoa mais alta, né? Aqui as mulheres altas, o sofrimento das mulheres altas, vai ter que arranjar um cara que seja um pouco mais alto muitas vezes. Elas querem um homem mais alto que elas, não é mesmo? E às vezes quando eu digo mulher alta, é mulher de 1,80 m, já está sofrendo, né? Essa elfa no meio de um monte de hobbit, não é mesmo? No máximo um anão. Mas acontece o quê? Você não pegou a referência Senhor dos Anéis, tá? E aí o que acontece? Sempre você vai o quê? Pensar em algo que tenha uma ressonância em você. Alguém que tenha, né, como é que é o nome? Agora me fugiu a palavra. Alguém que tenha os mesmos interesses que você. Querendo ou não, então, todo começo de relacionamento, a gente busca algo que seja mais conveniente a nós. Por isso que, entre aspas, eu coloco como uma fase egoísta. E você tem que passar por isso. É necessário que se passe por isso. Até porque o encantamento inicial, o encantamento da paixão, aquele monte de coisa, muitas vezes a gente se encanta pelo outro porque o outro ou a outra se parece, né, ou se adequa com aquilo que você imaginou de pessoa na sua cabeça. Esses dias eu vi um vídeo falando, porque às vezes eu dou uma zapeada aí nos vídeos da galera de relacionamento. Olha, tem uns vídeos que é dureza, mas teve um vídeo que uma mulher falava assim: homem não tem tipo físico. Entenda, homem não tem tipo físico. Ela defendia lá. Eu achei interessante, tá? Porque eu não discordo completamente, eu não concordo completamente nela. Acho que tem alguns homens que têm algumas preferências, mas mulher tem mais tipo físico do que homem, né? Eu já ouvi muitas mulheres falarem pra mim, porque ele nem é o meu tipo, tem mais essa coisa. Mas vamos dizer assim, quando você se encanta, você, mulher, se apaixona, muitas vezes você fala, nossa, a altura que eu queria, o cor do olho, a cor do cabelo, a postura, pá, né, se apaixona. Ou seja, é de certa maneira conveniente. Por quê? Porque é o tipo de cara que você queria. Também tem o inverso, tem muita mulher que conhece o cara e fala, mas ele não é bem o meu estilo, ele não é bem o meu tipo, ele é um cara mais, né, mais extrovertido, mais piadista, ele é um cara que, sei lá, não cuida muito do corpo, eu sou mais atlética, eu sou uma pessoa que mais gosta de esporte, essa coisa, e parece que ele não coincide muito com isso. Enfim,
Então tem esse tipo de coisa. Mas pensando no encantamento, ou pensando em qualquer relacionamento, ou um parcial, encantamento parcial, né? Tipo homens, nossa, achei ela assim fantástica, né? Vamos ser sinceros, né? Gostosa, achei ela, né? Nossa senhora. Mas o cara nem tá ligando se ela é legal ou não, né? Primeiro só olhou ali pro lado exterior, depois vai ter que lidar com a parte pessoal dela, enfim. Em quem tá tentando, então, nesse encantamento, nesse começo, nós queremos algo que nos agrade, que coincida com aquilo que nós desejamos, né? Eu digo por mim. Quando eu conheci minha esposa, a gente foi lá no Bar Canabenta, em Curitiba. A gente foi lá, né, em outubro de 2015 e a gente começou a conversar. Eu achei ela fantástica, entende? Nossa, fantástica. Falei, eita, caramba, que mulher é essa? Eita, que estamos podendo, entende? Fomos um passo de cada vez, como tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre isso, não arruine seus dates. Foi um passo de cada vez, mas eu já de cara. Por quê? Porque ela tinha a ver comigo, né? Eu sanguíneo, falador, ela colérica e do mesmo jeito, assim, tinha a mesma vibe, né? E funcionou ali, né? E funcionou também que estamos até hoje, é quase 10 anos que a gente se conhece, né? Vai fazer em outubro aí desse ano. Mas o que acontece é o quê? Então, é óbvio que se eu estou buscando um relacionamento conveniente no sentido agradável, que me agrade, o outro lado também está buscando. E se a gente consegue, de certa forma, se agradar mutuamente, a coisa pode começar a andar, certo? Então a gente se agrada mutuamente. E aí, neste momento em que tem a gente acaba se agradando, é quando a gente vai começar essa convivência com o outro, tá? E nessa convivência com o outro, é muito mais, parece de uma forma muito mais proeminente, a questão do custo-benefício. Parece com muito mais facilidade a questão do custo-benefício. Veja, eu falei que amar é sacrifício, certo? A gente vai chegar lá. Num primeiro momento, a gente pensa muito no custo-benefício. Teve um vídeo aqui que eu gravei chamado Feministas e Red Pills Estão Certos, né? Eu uso esse argumento lá. E eu falo o quê? Que todo relacionamento tem essa relação, né? Tem essa questão, né? Todo relacionamento tem essa relação, é meio redundante falar isso. Ficou uma frase ruim. Todo relacionamento tem essa questão de vale a pena ou não vale a pena? Tá valendo a pena ou não tá valendo a pena? E é exatamente no namoro que você tem que pensar isso. É exatamente no namoro que você tem que pensar isso. Se tem um momento adequado para você pensar vale a pena ou não vale a pena, é no namoro, tá? Ou no que vocês têm aí, rolo, peguete fixo, amigo com benefício, chama o nome que você quiser. Quando você está conhecendo alguém, é muito frequente que você pense, vale a pena ou não vale a pena? Mesmo quando você esteja apaixonado. Por isso que a paixão às vezes é um perigo, né? Por isso que a paixão às vezes é um perigo. Falei aqui já num vídeo aqui, né? A paixão precisa acabar. Por isso que a paixão precisa acabar, porque a paixão ela pode atrapalhar esse nosso julgamento racional. A paixão, como é uma explosão de sentimentos, eu posso passar pano em várias coisas. Eu boto panos quentes em defeitos muito grandes. Né? Você olha pro cara e fala, o cara ele gosta de uma cervejinha. Na verdade, não, ele é alcoólatra. Entende? Ela é um pouco intensa. Na verdade, não, ela é louca. Descontrolada. Entende? Tipo, a pessoa não está saudável muitas vezes psicologicamente, mas você está apaixonado, você vai levando. Então, como eu disse no vídeo aqui que eu gravei já, a paixão tem que acabar, no sentido que em algum momento com o tempo de convivência, esse sentimento, essa fusão de sentimento, de eu encontrei a tampa da minha panela, você tem que olhar e falar, puta, mas pera lá, como é que eu encontrei a tampa da panela se eu sou uma panela de uma marca e ele é de outra? Entende? E então começa a vir essa questão do custo-benefício. Vale a pena ou não vale a pena? E é nessa hora que muitas vezes a gente, por carência, por insegurança, tudo vídeo que eu já gravei aqui, por projeção, enfim, por qualquer coisa, se engana que eu gosto, me engana que eu gosto, enfim, a gente pode muito bem passar um pano e fingir que não existe. Mas se você quiser ter um relacionamento realmente mais saudável, com escolhas mais saudáveis, para você não escolher tão mal, como eu falo no vídeo anterior, você vai ter que começar a olhar para isso e realmente ir na questão mesmo. Quais são os defeitos do cara, qual é o plano de vida dele, o que ele quer da vida, o que ele não quer, o que a mulher quer, o que ela não quer, até onde ela quer ir comigo, até onde ela quer construir uma família, ou onde ela não quer. Me admira casais que chegam para mim, às vezes já chegaram em consultório, mandam mensagem para mim, tipo, eu tô com uma crise porque meu noivo disse que não quer ser pai. Fala, não, pera.
Como é que você ficou noiva de alguém e você não sabia se ele queria ser pai ou não? Ah, é que a gente nunca conversou muito bem sobre isso. Tá errado. O namoro é o momento para conversar isso. Porque é a hora que você vai ver se você está disposto ou não para o quê? Para o sacrifício que vem no futuro. Mas eu já chego lá, tá? Para você ver se vale a pena me dedicar por essa pessoa vai se dedicar para mim? Vale a pena que eu me esforçar, ser uma boa namorada, se esse cara, na verdade, curte relacionamentos fluidos e relacionamento aberto? Vale a pena ou não vale a pena? Então, se você percebe que vale a pena, no começo do relacionamento, normalmente a gente entra naquela fase que é o quê? Compromisso e obrigação. E a gente começa a desenvolver isso, do compromisso e obrigação. Então, qual que é o sentimento do começo do relacionamento? A paixão, certo? Em que em algum momento ela vai ter que encontrar o lugar dela. Não pode ser tudo, mas o sentimento é a paixão. Aí a paixão, claro, que ela aumenta a sua alegria, aumenta o seu desejo, muitas vezes o desejo sexual mesmo, aumenta a vontade de estar junto, de troca, meio que uma autossuficiência, né? A paixão faz isso, faz você ficar autossuficiente. Só me basta ele, eu só preciso dela, o mundo que se exploda, entende? Sabe? Esse tipo de coisa, assim. É o tal da música lá do Gilberto Gil, né? Vamos fugir para outro lugar, né? Sabe? Vamos fugir só eu e você a gente some e pra mim tá tudo bem, né? É uma casinha de sapê também do Kid de Abelha, né? Ou seja, é óbvio que não adianta uma casinha de sapê, mas quem tá apaixonado é isso. Então de um lado tem a paixão e do outro lado você começa a criar compromissos e obrigações. O que é compromisso e obrigação? Você começa a criar pequenos vínculos, entende? Pequenas dinâmicas de compromisso e obrigação. As mais básicas é o quê? Fidelidade, respeito mútuo, satisfação, enfim, você começa a criar isso. E você vai avaliando se vale a pena ou não vale a pena, tá? Então o começo do relacionamento, tá? Eu vou colocar aqui no padrão, eu como sou um velho de 41 anos, tiozão, tá? Escuta o tio aqui. Eu vou colocar o padrão clássico, namoro, noivado e casamento. Eu não sei qual que é o arranjo que vocês fizeram aí. Se você se sente casado, beleza. Então, quando for falar de amor e sacrifício, você se inclua. Se você não se sente, aí você faz o teu arranjo aí. Em linhas gerais, então, a gente vai indo na relação dessa maneira. Apaixonados? Você acredita que o cara vale a pena, no custo-benefício, e aí você cria algum compromisso e obrigações. Só que, veja só, invariavelmente, o que acontece? Além de a gente ir criando intimidade, além dessa paixão ir mudando de forma, né? O que acontece é que, invariavelmente, a gente vai chegando em pontos em que são os defeitos, são as dificuldades. Ou então aquilo que até mesmo a tua namorada falou que ela vai melhorar, ela não consegue melhorar. Aí você fica, ela não consegue? Ela não quer melhorar? Ou ela está me manipulando? Né? Ou então você chega em situações em que seu namorado não tinha te contado, ele te conta uma situação e fala, meu Deus do céu. Aí você pensa, ele vai conseguir resolver esse problema? Ele não vai resolver esse problema? Ele vai enrolar esse problema, não vai nunca mais? É a hora que você começa a olhar pro cara e falar, talvez ele não goste só de uma cervejinha, talvez ele seja alcoólatra, isso aqui é um problema. Né? E então, essa relação que não é uma relação completamente robotizada, completamente quadrada, completamente automatizada, ela vai esbarrando, então, nos defeitos, nas dificuldades, nas brigas, nas discussões, nas discordâncias. Muitas vezes você já pode estar tendo isso com ficante. Com ficante prêmio, né? Aquele cara que você dá ali a preferência. Ou você, né, meu cara? Como eu já disse num vídeo aqui, o cara chega pra mim e fala, não, eu tô ficando com a menina, mas ela já tá me impressionando. Quanto tempo vocês estão ficando? 3 meses. Quantas vezes vocês se veem por semana? 3 a 4 vezes por semana. Meu amigo, tu não tá ficando, você tá namorando. E ela demorou pra te impressionar. Mas enfim, às vezes você começa a ter essas discussões. E mesmo com os compromissos, mesmo com as qualidades e mesmo com a paixão, o relacionamento vai começar a te exigir. Te exigir além disso. Além disso daqui. Que é quando você percebe que o cara, ele é legal, ele te respeita, ele te quer bem, enfim, ele é um cara que é parceiro, né, qualquer coisa do gênero, mas ainda assim tem pontos que te machucam. E é aí, meus caros, que a gente vai entrar então aqui nesse momento do amor é sacrifício. Amar é se sacrificar pelo outro. Por quê? Tudo que eu disse aqui, qualquer relacionamento passa. Tudo que eu disse aqui, todo mundo vai passar.
Teve até gente que já comentou nos vídeos assim, pô, mas falou tudo isso para falar algo óbvio. É, minha senhora. É, meu senhor. Porque para ser normal e ter bom senso, eu preciso fazer uma placa seja normal e tenha bom senso, é porque está em falta, entendeu? E muitas vezes ninguém organizou o pensamento, tá? Quem tem que entender hoje em dia na internet é assim, não é que vocês não têm informação, eu acredito que vocês têm muita informação. Eu não sou a fonte, eu não estou trazendo nenhuma novidade, mas o que a gente procura é o quê? Organização de informação e uma linguagem que se adeque com a nossa forma de entender o mundo. Então você que está aqui e gosta dos meus vídeos, talvez os argumentos que eu uso aqui você já viu em outros lugares. Inclusive eu posso ter visto no mesmo lugar que você. Mas do jeito que eu organizo aqui o raciocínio, talvez te ajude a entender melhor. Porque muitas vezes na vida é isso. A gente precisa escutar a mesma coisa 550 vezes para ver se na 551 vezes a ficha cai e você fala, nossa, agora que eu entendi. Né? O processo religioso muitas vezes é assim, o cara vai na missa, a missa é igual sempre. Mas por que um dia cai a ficha? Porque naquela missa ali ele entendeu alguma coisa que ele não entendeu nas outras 10 mil que ele já foi. Entende? Mas enfim, se eu estou falando óbvio, que bom. Você é uma pessoa que já está mostrando que metade do vídeo você tem, você é normal e tem bom senso. Mas quando chega aqui, chega nesse momento, quando as tretas começam a aparecer, quando as discordâncias, as frustrações começam a acontecer, o amor já não se, a paixão já não se basta. Porque a paixão é positiva, porque a paixão é pra cima, a paixão é legal, é pra ser uma experiência, é pra me sentir amado, coisa e tal. É a hora que eu tenho que começar a me sacrificar. Eu tenho que começar a me sacrificar. E é aqui que a porca torce o rabo. É aqui que o pau tora. Entende? Aqui é que a gente vê uma grande diferença. Porque a maior parte das pessoas hoje em dia querem parar até aqui, no gostosinho, no que é legal, no que é conveniente, no compromisso e obrigação, que eu saia no custo-benefício, que eu saia ganhando na troca, no compromisso e obrigação, que não seja custoso para mim. Eu não estou dizendo que você tem que entrar no relacionamento, seja difícil, complicado, não estou falando isso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas não dá para ter só a parte boa. O relacionamento não é só a parte boa. Em algum momento o cara vai ficar com uma gripe. Quando ele ficar com uma gripe, ele vai parecer que está tendo um treco. Em algum momento vai ficar de TPM. Em algum momento vai ter uma expectativa que foi frustrada, vai ficar chateada, tem uma expectativa, tem uma troca. Em algum momento isso vai acontecer. E é nessa hora que nos é exigido que o sacrifício. O sacrifício pelo outro. Porque autossacrifício, vamos ser sinceros, é uma confusão de termos. É um sacrifício pelo sacrificar-se pelo outro. E é por isso que aí a gente começa a perceber que essa paixão, como eu disse no outro vídeo, é a escada para o amor. A gente começa a perceber então que essa paixão ela vai ter que se tornar um amor de verdade. Ela vai, de certa maneira, acabar como o grande motivador emocional para dar licença para o amor que vai ser aquele que vai agir. E o amor, então, ele começa principalmente a se mostrar nisso. Eu me sacrifico pelo outro, eu me sacrifico pela minha namorada, eu me sacrifico pela minha esposa. É por isso que, fazendo essa régua só de forma bem didática, é que o amor é a postura, não é o sentimento, porque amor não é sentimento, é a postura adequada para o casamento. Só é possível duas pessoas subirem no altar e falar, eu te prometo ser fiel ao Almighty, respeitar-te na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, se essa pessoa amar. Ela podia subir no altar e falar assim, eu te amo. E estaria tudo isso que está nessa promessa. Já pensaram nisso? O resumo da promessa do casamento é simplesmente, eu te amo. Só que como, enfim, talvez essa palavra, né, já esteja bastante vazia, bastante usada, eu acho muito interessante uma promessa racional. Eu te prometo ser fiel. É uma promessa. Você tem que prometer para o outro promete para você. Só é possível fazer isso quem está amando. Quem tem por base o amor. Porque o que você está dizendo ali, ou se você não fez esse casamento, se você não fez esse tipo de voto na igreja, coisa e tal, quando você vai morar junto com a pessoa, tem esse espírito de que eu tô aqui por você. Como todo mundo fala, ninguém casa para se separar. Hoje em dia, ninguém se junta para se separar, não é mesmo? Quem quer começar algo e aumenta esse vínculo de morar junto não está querendo se separar, pelo menos no primeiro dia. No segundo, às vezes, a gente já não sabe. Mas a questão é essa.
Eu estou aqui, né, para tudo que precisar. Para o bom e para o ruim. Só que o bom eu já sei. O bom eu já conheço. Agora eu quero ver o ruim. Agora eu quero ver o ruim. Agora eu quero ver quando começam os problemas. Que sim, já começam antes. Mas o que acontece é o quê? Se eu estou fazendo um voto para a vida toda, é claro que os problemas que virão, né, nem que seja em quantidade, serão muito maiores do que eu vivi até aqui, né? No meu caso, namorei 2 anos, né? Vou aí para 8 anos, né? 8 anos casado esse ano. Então já tem tempo. E intensidade de problema também, né? Em aumento de responsabilidade também. Então, assim, os problemas do namoro, quem me dera voltar a ter só os problemas do namoro. Não é mesmo? Mas enfim, para não perder o fio da meada. Então, o amor começa a exigir o sacrifício. E esses dias eu estava conversando com um paciente, foi muito legal, foi muito interessante. Ele estava me contando uma situação, e daí ele falou, por um lado eu tenho que me sacrificar, e por o outro lado eu teria a parte do aproveitar a vida. Né? Não, ele não falou isso, ele falou, por um lado eu teria a seriedade, um compromisso sério, por outro lado eu poderia aproveitar a vida. Tá? Né? E aí eu falei para ele, tá, mas esse compromisso sério que você tem com outra pessoa, na verdade o que está exigindo é sacrifício. Você está no meio em que ou você sacrifica um relacionamento sério para poder aproveitar a vida, ou você sacrifica o aproveitar a vida para ter um relacionamento sério. Então, assim, a ideia do sacrifício, escolha é sacrifício. Amar é uma escolha. Então, é por isso que amar é um sacrifício. Então, assim, em alguma coisa você vai ter que sacrificar. Então, ele falou, mas como que o sacrifício faz relação com aproveitar a vida? Como? Se eu optar em ficar nesse relacionamento sério que de certa maneira eu vou ter que reconstruir, como que isso aqui eu vou conseguir aproveitar a vida? E como que o sacrificar-se vai fazer com que eu aproveite a vida? É essa questão que eu falei no começo. Quando eu falo que amor é sacrifício, na cabeça de você já imagina algo muito ruim, entende? Um exemplo aqui, ó, na minha escrivaninha aqui, ó. Tem essa imagem aqui, ó. Certo? É isso aqui. Tá? Cristo crucificado, né? O olhar de Cristo, né, no Calvário. E a gente fala, Jesus Cristo é amor, né? O maior símbolo de amor, coisa e tal, né? Não pegando a questão religiosa, mas pegando a questão simbólica, né? Mas como que isso aqui pode ser bom? Não é mesmo? Nós pensamos isso, como que isso aqui pode ser bom? Você não está achando que eu vou fazer isso pela minha esposa, não é mesmo? É isso que as pessoas pensam hoje em dia. É sério que eu vou ser chamado a isso? Entende? E o que eu te digo eu não sei se você vai ser chamado nessa intensidade, mas em algum nível de sacrifício você vai ser chamado. Né? Talvez você não vai ser flagelado, como aconteceu com Cristo, ou uma tortura, como aconteceu com várias pessoas, enfim, para defender uma ideia. Talvez você não seja chamado a isso, mas assim, não dá para você achar que você vai passar no campo numa vida inteira sem ter um arranhão, sem ter uma escoriação, sem levar umas pancadas da vida, uns tapas na cara e ser ralado no chão. Então você começa a perceber que é impossível esse tipo de coisa. Então o plano da cultura pós-moderna de relacionamento, que são pessoas que convivem e são felizes mutuamente, mas ninguém atrapalha ninguém e todo mundo, de certa forma, tem o máximo de alegria e o mínimo de frustração, esse tipo de coisa não existe, porque vai chegar um momento em que você vai ser chamado a se sacrificar. Eu não digo que o compromisso, a obrigação, o custo-benefício não continue existindo, mas eles vão ser subordinados à questão do sacrifício. Do sacrifício. E aí, o que eu posso dizer para você é que se você não está disposta a se sacrificar por alguém, você nem começa a se relacionar sério. Você pode se relacionar aí, você pode fazer teus negocinhos, você pode se divertir pelos cantos aí, fica à vontade, né? Já falei que eu não sou nem um pouco moralista nesse perfil aqui. Mas não dá para você entrar numa relação de fato. Porque em algum momento, né, você está aí penando com a sua mulher. Eu estou aqui apaixonada pela secretária. Cara, em algum momento você vai ter que se sacrificar por essa secretária, porque ela vai virar a esposa. É o que todo mundo fala para os caras. Beleza, é legal enquanto não virou a esposa. Quando ela assume o papel de esposa, vai começar os B.O. Não porque casar é ruim, não, porque a intimidade e o relacionamento vai exigir o sacrifício. Então é nesse sentido.
que eu falo para vocês? Para você poder olhar essa questão do sacrifício e ver se a sua intenção lá no começo é chegar nesse ponto. É chegar nesse ponto. Ou não é? Entende? Vamos dar um exemplo. Você pode muito bem, como é que eu posso dizer assim? Você pode muito bem querer aproveitar aí numa festa, tá? Aí você fala, quero ir numa festa rave e aproveitar tudo que a festa rave pode me dar. Então tá, isso vai ter que envolver usar aí substâncias ilícitas. Não, mas eu não quero isso. Então você não vai aproveitar tudo que a festa rave tem para te dar. Você entende isso? Então você tem que pensar até onde você quer ir. Até onde você consegue ir. Porque se você começar a criar uma relação, em algum momento vai ser exigido sacrifício. E muitas vezes num casamento, o sacrifício é exigido contínuo. É um sacrifício contínuo. Quando eu trabalho aqui, faço vídeo, atendo, coisa e tal, é o meu sacrifício contínuo. Por quê? Porque tem uma casa para sustentar, com 3 crianças. Então, é um sacrifício contínuo. Quando minha esposa cuida dos filhos, cuida da casa, está cuidando agora do Bentinho, tudo mais, está gerenciando tudo, ela me ajuda no meu trabalho também. Quando ela me ajuda a gerenciar tudo, coisa e tal, ela também está fazendo um sacrifício contínuo. É gostosinho? Não. Mas é um sacrifício. E aí é que vem aquilo que meu paciente falou. Tá, mas como que o sacrifício se relaciona com curtir a vida, com uma felicidade? Por quê? Porque é só por meio do sacrifício é que nós podemos realmente ser felizes. Essa é a questão. Essa é a virada de chave, entende? Odeio essa expressão. Essa é a questão. Quando eu consigo me sacrificar por alguém que eu escolhi e eu vejo que o fruto do meu sacrifício está fazendo o outro ser feliz ou está dando possibilidade para o outro ser feliz, eu tenho que olhar para isso e pensar, caraca, cara, estou feliz porque eu estou sendo útil. E não só útil no sentido material. Eu estou realmente amando, fornecendo possibilidades. Quando eu saí de Curitiba, vim para cá, numa casa que tem verde, né? Vocês já viram alguns vídeos aqui. E quando eu vejo meu filho, hoje eu vim trabalhar aqui, meu filho estava ali com o rastelo puxando umas folhas, depois eu vi ele correndo atrás do galo, da galinha, coisa e tal. Quando eu vejo isso, eu fico extremamente feliz porque o meu sacrifício vale a pena. Está dando a possibilidade de um meu filho que tem 3 anos, que com 6 meses já estava usando remédio porque estava tendo crise de asma, ele poder estar aqui hoje ao ar livre, na grama, brigando com o galo, eu fico muito feliz, entende? Sabe aquela coisa assim, aí vale a pena cada sacrifício que eu tenho. Então o amor ele vai te levar para isso, de que, diferente da paixão, diferente do que a gente vive antes é aquela coisa, eu estou apaixonado e tudo que eu faço potencializa essa paixão, não tem sacrifício, não tem dor, não tem dificuldade, não tem sofrimento, entende? É por isso que a paixão não é um sacrifício, porque a paixão você faz assim alucinado, você nem sente o sacrifício, entende? Aí quando chega na hora do amor, o amor vai te exigir, vai fazer com que você tenha que, vai doer, mas quando você sai, quando você vê o resultado e você consegue realmente se sacrificar, você percebe que, cara, isso aqui é muito melhor do que estar apaixonado, entende? Hoje eu falo pra vocês, muita gente aqui no Instagram fala que relacionamento, meu casamento nunca teve uma briga, mentira, tá bom? Mentira. E eu não minto desse jeito, pelo amor de Deus, né? Vamos ser normais e ter bom senso. Agora, neste ano, no ano passado, neste ano, os melhores anos da minha vida com a minha esposa. E veja, tem mais filho, tem mais conta, tem mais coisa pra fazer. Eu tô trabalhando mais, inclusive gravando vídeo aqui no YouTube, atendendo mais. Mas por que são os melhores? Porque eu consigo olhar e falar assim, caramba, né? Valeu a pena o esforço, valeu a pena o sacrifício. E que muitas vezes, assim, o sacrifício fui eu, né? A gente pensa muito na gente, né? Como eu disse lá no começo, a gente ainda é meio egoísta. Você vai ter que... Quando é que eu vou ter o benefício em troca? Chega uma hora no casamento em que eu digo pra vocês, ou no relacionamento duradouro, enfim, que eu digo pra vocês, você começa a parar de pensar isso. Porque se você parar de pensar, se você continuar pensando isso, se está valendo a pena materialmente, se todo o esforço que eu faço o outro está fazendo, chega uma hora que se eu fico pensando muito nisso, numa relação cotidiana, eu começo a surtar.
E eu começo a achar que eu sou um idiota. Homens têm esse medo, tá, gente? Que seja um idiota, que seja um trouxa, que você está deixando você para trás, que é o único cara, bababá, que tá sendo feito de otário, esse tipo de coisa. Mas tem uma hora que você tem que olhar para aquela promessa, pelo menos eu estava lá, prometi, 3 de novembro de 2017, 18, 17 ou 18? 17. 3 de novembro de 2017, eu estava lá e eu prometi. Prometi ser fiel, amar, 3 de novembro, né? Estou bem de memória, né? Eu lembro que eu fiz o voto, só não lembro muito bem o dia. Eu estava lá, então quando eu olho para aquilo, quando a coisa está pegando pro meu lado, e eu começo a ficar com um pensamento murmurante, assim, né? Aqui dentro começa aquele borbulhão, né? Aquele caldeirão de... Começo a olhar e falar, não, cara, eu prometi. Vamos lá. Vamos aqui ter constância. Vamos aqui ter frequência. Vamos aqui fazer o que a gente prometeu. E aí quando você vai ver, então você é como se você passasse por uma prova, né? Uma coisa é você pegar um pedaço de metal e sair lutando por aí. Outra coisa é você ter uma espada na mão. Não é mesmo? Mas para fazer uma espada, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o metal, você tem que esquentá-lo, você tem que moldá-lo no ferro, né, na água e no fogo. Você tem que moldá-lo até ele virar um instrumento muito mais eficiente. O amor, então, é isso. O amor, quando faz essa exigência com a gente tem que melhorar, às vezes, contra a nossa vontade. Então, é um sacrifício. Eu tenho que me sacrificar. Sacrificar meu tempo, minha energia e sacrificar muitas coisas que para mim eram certas. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui um cara que trabalhei meio solto. Mas depois de um tempo não dá mais para trabalhar solto. Tem que ter método, tem que ter constância. Né? Estar aqui no YouTube, por sinal, né? Quando eu gravo esse vídeo aqui, eu estou fazendo 20 mil seguidores aqui. Nessa semana que eu tenho 20 mil seguidores no YouTube, também foi a primeira vez que um vídeo meu chegou a 100 mil visualizações. Né? Então o que acontece é o quê? Eu comecei a perceber que se eu tiver constância, que é uma coisa que para mim era difícil, eu começo a ter resultado. Então eu tive que moldar isso. Eu não sou assim. Não é o meu jeito de pessoa. Mentira, eu só era mal treinado. Mas onde que vai acontecer? É o sacrifício. E aí depois do sacrifício, quando você se sacrifica, é que você consegue ser feliz. A paixão, ela vem com um contentamento muito grande, certo? Agora, o amor, ele traz felicidade. Ele traz felicidade pra gente, entende? Então, o que eu quero que você pense é mais ou menos nisso. De que se você não está disposto a se sacrificar por alguém, talvez a coisa do relacionamento em algum momento vai dar um BO. Se você tem alguma dificuldade, escreva aqui embaixo, né? Clica aqui no link, marca o horário comigo, pode ser uma sessão de terapia ou um atendimento pontual, que é de 1h30, tá bom? Terapia são vários horários aí, a gente vai marcando as nossas sessões de 1 hora. Às vezes você pode estar com dificuldade, tem dificuldade de amar, de me entregar, porque é uma entrega. E uma coisa que eu já percebi também nessa coisa do sacrifício é que você para de fazer cálculo, entende? Chega uma hora, eu não vou dizer, não vou saber que ano que foi, mas não foi no primeiro ano de casado, nem no segundo. Chega uma hora que você fala, cara, vamos aí, velho, vamos aí. Vamos fazer acontecer. Não tá tendo muito resultado, mas eu ainda tenho gás para fazer acontecer. Tá? Eu não estou dizendo isso para você que está passando por um relacionamento abusivo, por um relacionamento completamente infeliz, por uma pessoa que é indiferente a você. Entende? Eu estou falando para você que está num relacionamento que está mais ou menos, a coisa está esfriando e você não está querendo fazer um esforço para esquentar. Você está vendo que tem problemas para serem realizados e você não realiza eles, não resolve eles. Tem problemas para serem resolvidos e você não resolve eles. Você está vendo que você está perdendo a relação pela sua mão, mas fica uma briga de ego, principalmente para vocês. Os relacionamentos mais hoje em dia, infelizmente, são os mais comuns que a gente vê. Mas isso não é um relacionamento normal. O relacionamento normal é um relacionamento saudável, com bom senso. Então você é chamado a se esforçar, só que às vezes o esforço eu não posso ficar calculando o resultado. Eu não posso mais vir para a lógica do custo-benefício. Eu não posso mais vir só pela lógica do compromisso-obrigação, porque o compromisso-obrigação eu posso desistir, falar, eu não quero mais esse compromisso. Meu bem, é o seguinte, você está livre aí da fidelidade, eu também estou. Não é assim que funciona. Entende? Então, pensar nisso, pensa nisso, tá? Está passando por uma crise, está passando por uma dificuldade. Dá para se sacrificar mais um pouco? Dá para se esforçar mais um pouco? Tem alguma coisa que você poderia fazer que não depende do outro? E eu te digo, né? Nada se perde ao amar. Nada se perde ao amar. Ou seja, você não vai perder tempo, você não vai perder nada. Na verdade, o que a gente perde muito tempo quando a gente não ama.
quando a gente fica nesses movimentos de briga. Quando a gente resolve amar, a gente para de se importar com nós. A gente para de pensar se está valendo a pena, em linhas gerais, tá, gente? Se está valendo a pena ou não. A gente se dedica a amar o outro. E nessa hora a gente pode ter respostas e resultados melhores. Mas claro, se você está se dedicando, Jota, eu estou fazendo isso faz anos, então é melhor repensar essa relação. Porque talvez é você tentando puxar o outro para o outro fazer isso por você e não está dando certo. No meu casamento teve vezes que a minha esposa teve que me puxar, porque eu estava muito receoso, muito reativo, muito puto com a relação, e ela teve que me puxar. E hoje eu vejo assim, ó, teve que se sacrificar. Teve outros momentos que fui eu tive que me sacrificar para tirar o melhor da minha esposa para a gente conseguir organizar. Então uma relação saudável é isso, são duas pessoas que se sacrificam mutuamente. E aí com certeza a chance de serem felizes, diferente da alegria, do prazerzinho da paixão, é muito maior, entende? É muito maior. E aí quanto mais você se sacrifica, você começa a se acostumar, você começa a não pensar tanto em si mesmo. Mas sobre isso eu falo em outro vídeo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu comecei esse vídeo eu tinha pensado em outras coisas que eu não lembro muito bem aqui. Qualquer coisa eu gravo outros vídeos, eu vou acabar gravando sobre esse assunto. Mas para você faz sentido isso, minha senhora, meu senhor? Faz sentido? Escreve aqui embaixo para mim se faz sentido. Ou se você se frustrou, você se sacrificou pelo outro, o outro cagou para você, pode acontecer. Ou se você está vendo que a sua esposa, o seu marido está se sacrificando e você está... você está com ranço, você está ainda... Está acontecendo isso com você? Um relacionamento que não deu certo? Ou então assim, você tem essa disposição, mas não encontra nenhum homem para fazer isso, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Né? Ou você quer fazer isso e não encontra nenhuma mulher? Escreve aqui embaixo, comenta para mim e, obviamente, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Tá? Faça honrar aqui, eu sacrificando minha autoimagem, com camisa amarrotada aqui, eu vindo aqui, dispensar esse monte de conteúdo para você. Então faça valer isso daí, meus queridos, tá bom? Faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam e, obviamente, continue me seguindo aqui, né? Vai ter muita coisa boa ainda para falar, que eu vou estar aqui me sacrificando, né? Você só precisa estar aqui com o sacrifício de assistir meu vídeo, olha só. Que sacrifício bom, não é mesmo? Mas é isso, um abraço, até!